bate-papo, né? Eu quero acompanhar as pessoas ali. Estamos no ar já? Estamos aí para mais um episódio, então, do UziCast, aqui na Uzi. E hoje nós vamos entrevistar a Grace, que vai falar um pouquinho para nós da Poderalize, que é o negócio que ela tem, né? E o foco hoje da nossa conversa é falar sobre tráfego, que não salva negócio bagunçado, né? É isso aí. Então, vamos lá. Grace, eu queria que tu te apresentasse primeiro para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho do teu trabalho, e depois eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Meu Deus. Então, eu sou a Grace Cardoso, sou proprietária da Poderalize. A Poderalize é muito além de uma empresa, é um movimento, porque nós acreditamos que crescer é uma escolha. Então, quem decide crescer pode estar com a gente, nós estamos juntos nesse processo, porque a Poderalize não é só tráfego, vamos falar aqui de tráfego, é um pilar bem importante, mas é muito além de tráfego. Então, a gente trabalha com toda a estrutura de negócio também. Pois é, muita gente tem essa impressão de que vou contratar um gestor de tráfego, vou fazer tráfego e vai vir muito lead, vai vir muita coisa e vou vender e vou ficar rico, milionário, isso. Mas não é assim, né? Tem muita gestão sobre esse tráfego, sobre o conteúdo que tu vai postar, sobre como tu vai receber esse lead. A tua casa tem que estar organizada, né? Exatamente, né? É isso que a gente começou a conversar sobre aqui, né? Sobre quanto é importante, não é a questão de número de leads, não é o quanto que a gente vai investir, né? Como a gente direciona, quem é o lead que chega, quem recebe, como é recebido esse lead, né? Porque é muito fácil a gente vender quando é indicação. Por exemplo, quem veio aqui, lá é muito bom, ó, chama as meninas. Aí a pessoa que chama, já chama para saber o valor e agendar. Beleza, já conhece, já foi indicada, tem segurança. Quem chega do tráfego não sabe. Viu um cowork aí, pode ser só mais um, como que é? O que tem de diferente? Por que é bom? Por que esse e não aquele outro? E assim funciona. Então, a pessoa que está ali para receber o lead tem que estar preparada para dar todo esse atendimento. E hoje, com a Poderalize, além de fazer o tráfego, que, né, como tu falou, é um dos teus braços, mas não é a única e exclusivo trabalho que vocês fazem. Como é que vocês veem essa preparação para quem vai receber o lead, né? Porque tu tem essa preocupação de trazer um lead qualificado para o teu cliente, não é só trazer um monte de seguidor e pessoas que não vai conseguir converter em venda. Que serviço tu hoje oferece para o teu cliente para ele ter segurança que ele vai estar contratando o teu tráfego, mas ele vai estar amparado, porque não adianta também vir uma enxurrada de pessoas para ele, daqui a pouco ele queimar esses leads, que nem eu falo assim, né? Que é queimar, que é fechar a porta para um lead que tu recém abriu, porque é difícil, a gente sabe, abrir, trazer um lead, né? E aí tu queimar aquilo dali. Como é que tu faz hoje para gerenciar isso, para ajudar o teu cliente? Então, hoje na Poderalize a gente tem o treinamento de vendas, né? Que é onde a gente pega ali a secretária, a vendedora e treina ela para vender, né? Eu sempre digo que é um acompanhamento constante, porque às vezes aquela secretária sai daquele lugar e aí chega uma nova, e agora, Grace? E agora a gente treina, porque a gente já tem um padrão, já sabemos, já fomos assertivos. E assim, a gente inicia o tráfego com um treinamento, com um script, né? Não é aquela coisa robotizada, mas com uma ideia de como a gente vai conversar com a pessoa. E aí a gente começa a sentir onde está parando as conversas, qual mensagem a gente tem que corrigir, qual que a gente vai melhorar, e vai progressivamente melhorando esse script. Porque tudo muda com o tempo. O nosso script, as nossas vendas, a nossa forma de se conectar com as pessoas também precisa mudar. E outra, de cada negócio tem uma alma, que a gente fala, né? Cada negócio tem ali uma forma de se trabalhar, uma forma de trazer. A gente, como proprietário, tem um feeling, a gente sabe qual é a nossa persona que a gente quer atender, né? Mas como que a gente vai passar isso para a pessoa, para o nosso colaborador, que muitas vezes está ali e que às vezes não consegue ter essa noção, a urgência da venda, né? O faturamento que a gente tem que fechar, toda venda importa, né? Como é que a gente vai fazer a cabeça dessa pessoa que está ali? Como é que a gente vai treinar essa pessoa para ela saber isso e receber? Então, esse trabalho hoje tu acompanha. Tu vai ali, tu dá uma indicação de conteúdo que a pessoa tem que criar, né? Daí ela te encaminha, tu começa a fazer o tráfego e depois tu acompanha aquele lead quando chega lá para ela. Parou aqui, mas por que parou aqui? Parou porque essa conversa ficou grande. Aí tu vai fazendo os scripts de atendimento. Exatamente, né? O que acontece muito hoje, falando de script de vendas, né? Às vezes eu acho que o vendedor ou a secretária tem um pouco de ansiedade de passar a informação. Aí o cliente chama, pede uma informação e na ansiedade passa muito, passa tudo, passa uma lista de coisas. E aí depois às vezes ainda diz assim, fico à disposição.
acabou a conversa ali. Não tem uma pergunta. Aí a pessoa diz, e aí, como é que foi? Ah, ninguém me respondeu. Aí a gente pergunta, mas qual pergunta que tu fez? Ah, não teve pergunta, tá vendo? Então, fica no vácuo muitas vezes por falta de pergunta estratégica, por falta desse cuidado e de ter uma informação gigantesca. E aí não tem oportunidade para mais perguntas. Tu acha hoje que quando o cliente atende muito com aquelas mensagens prontas, mensagens rápidas ali, eu entendo que em algum momento pode facilitar. Tipo, tu tem uma mensagem pronta do endereço, tu tem uma mensagem pronta de algo assim que é... que já tá fechada a venda, que tu precisa que a pessoa te encaminhe os dados, ou da confirmação daquele agendamento, ok. Mas tu entende que cada cliente tem que ser tratado de uma única forma e que o atendimento tem que ser personalizado? Sim, eu acredito muito no atendimento personalizado. Essas respostas rápidas, elas são muito válidas quando elas já são mais humanizadas, sabe? Onde o cliente dificilmente percebe que é uma mensagem que quase todo mundo recebe. Ela é bem suave. E muitas vezes a gente aconselha a pessoa que vai atender. Às vezes o cliente, ele gosta de ouvir, ele é auditivo. Ele te enviou áudio. Esse cliente que envia áudio, ele realmente quer receber um áudio. É normal, tá? Mas não pode mandar um podcast, né? Tem que mandar um áudio sutil. Áudio pequeno, né? Sempre, né? Então, aquela mensagem que tu ia escrever, tu vai enviar como áudio. Porque às vezes o que acontece? A pessoa envia um áudio. E aí você vai lá e escreve. Escreveu perfeito. É aquilo ali que tu respondeu. Tá certo. Só que e a questão, né? Aí a pessoa pergunta de novo. Por quê? Porque ela é auditiva, ela quer ouvir. Aí você vai lá e realmente envia um áudio. Então, assim, tem que ser humanizado, tem que ser personalizado. Esse script é muito para guiar, principalmente quando a pessoa tá nova, quando é o início de um tráfego. Depois a gente vai atualizando, vai deixando muito mais conectado e humanizado. Mas quando é uma pessoa nova, tráfego novo, a gente dá uma engessada, mas ainda assim humanizada. Perfeito. Qual é o maior erro que tu vê hoje, assim, dos empresários quando vão investir em tráfego? Eu acho que o maior erro das pessoas é o pensamento que eles têm com respeito ao tráfego. Porque tráfego é bom, tráfego é ótimo, é necessário. Hoje não tem como a pessoa crescer mesmo de verdade sem ter uma divulgação, sem ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. E o tráfego proporciona isso, essa lembrança de que você existe, essa lembrança de que o teu serviço soluciona o problema daquela pessoa, daquele possível cliente, né? Então, muitas pessoas acham que vão investir já de cara, nunca fizeram nada, não tão estruturado, não tem um Instagram 100% legal. Quando a gente inicia, a gente já dá essa parte, né? Como ela tem que fazer. Vocês fazem essa parte de direcionar a bio, o conteúdo que tem que estar ali, como é que tá, né? Como é que tá personalizado, cores, enfim, o layout, isso você já dá todas as dicas ali, né, pra pessoa ter o básico. Mas achar que vai fazer o tráfego, vai chegar ali e vai sair rasgando dinheiro. Tem clientes que ali nos primeiros meses já tem um bom retorno, né? Eu tenho clientes, hoje eu estava fazendo o fechamento, essa cliente está no terceiro mês, ela teve 7 vezes o retorno sobre o investimento. Isso é muito bom. Ela é uma cliente que não está 100% estruturada ainda, ela está no início, mas ela já teve um bom retorno, né? Então é sobre isso. Vai muito do produto também do cliente, mas a expectativa de que tráfego é milagre é o pior erro que um empresário pode ter ao contratar um tráfego. E hoje nessa questão dos criativos, né? Tu precisa do criativo para te poder gerar o tráfego ali, para te direcionar. Como tu faz isso hoje? Tu direciona a pessoa ao tipo de criativo, tu monitora, tu acompanha. Como é que tu entrega esse resultado para o teu cliente para vocês ir vendo semanalmente, mensal, se o teu tráfego, se o criativo que ele está postando está dando resultado? Então, a maioria das agências aí, elas têm um padrão de quase 7, 10 dias para teste de um único criativo. A gente, nas primeiras 24 horas, já consegue ter uma noção se o criativo foi bom, como foi a entrega, né? E no máximo 48, a gente já, com alguns ajustes do primeiro dia, já começa a fechar ali. O segundo dia já tem uma noção, ó, tem que trocar esse criativo, tem que fazer. A gente vai fazer teste de criativo, por exemplo, testa carrossel, testa resultados, se for o caso, testa vídeo, gancho, público, tudo isso tem que ser ajustado. Às vezes o problema nem sempre está no criativo, né? Às vezes o teste precisa ser feito e o problema está no público, né? Uhum. E muitas vezes na oferta, não é nem a promoção, não é promoção. Quando a gente fala oferta, é o que você está ofertando para o seu cliente, o que você está oferecendo para ele. Você está oferecendo um produto, você está oferecendo a solução de um problema que o teu produto soluciona. Então é sobre isso. Como é que tu faz hoje para ajudar o cliente a estruturar, se tu faz isso também,
a agregar valor ali para a marca dele, né? Tu ajuda ele a criar algum criativo, tu estrutura o atendimento, né, do lead para que o lead perceba valor, para depois perceber o preço? Sempre, tá? Todos os clientes querem atender gente que tem dinheiro, que tem condições de pagar o produto, né? Mas isso nem sempre eles conseguem passar isso numa conversa. Então, dependendo do ticket médio do produto que tu vende, a gente tem uma orientação. Às vezes o cliente, para fechar a venda, tem que trazer a pessoa dentro do próprio negócio, porque é um produto de alto valor. Tu não vai vender 3, 4, 5, 10 mil num WhatsApp, numa conversa, é impossível. Então, tu tem que trazer o cliente para ele sentir. Ah, não, é um produto de ticket médio baixo, consegue agendar pelo WhatsApp, fechar a venda no WhatsApp, mas não é em todos os casos. Então, varia de cada produto. Então, a gente consegue o quê? Rodar, entender o diferencial. Qual é o diferencial que vocês têm aqui? Vamos trabalhar esse diferencial, tanto na abordagem da venda no WhatsApp, como muitas vezes em reconhecimento, campanhas de reconhecimento que não geram mensagens, não geram seguidores. Elas simplesmente conscientizam o público de que o teu produto tem mais valor. Entendi. Então, o alinhamento do tráfego junto com a forma que a gente recebe, né, o lead, que a gente fala assim, né, vai fazer o tráfego, você tem que organizar a tua casa, né, que receber uma visita em casa, a casa tem que estar arrumada, então a gente também tem que preparar a casa para receber essa visita e estar preparado para o tipo de visita que a gente vai receber. Se o cliente é mais auditivo, se o cliente é mais da escrita, se o cliente, daqui a pouco tem cliente que gosta até do cheiro, né, então ele tem que vir no lugar, ele tem que sentir o cheiro, ele tem que como é que é, criar aquela troca de energia com aquele ambiente, né? Tem tudo isso que a gente precisa, né? Que nem aqui na USE, a gente precisa trazer o cliente até aqui, né? Todos os clientes falam para nós, nossa, é lindo pelo WhatsApp ali, é lindo pelo Instagram, mas depois que a gente tá aqui, a gente consegue perceber a diferença do ambiente, de estar aqui, né? A energia, enfim, tudo isso. Então, para nós, hoje, o nosso tráfego a gente tem que usar para fazer uma isca para o cliente vir até aqui, né? Exatamente, porque já sentiram que a venda acontece aqui, né? Talvez até você consiga agendar pelo WhatsApp 1 hora, alguma coisa assim, mas você vai fazer a venda de um plano, de um podcast, quando a pessoa vir aqui e sentir que realmente o ambiente é o que ela precisa. A gente gosta de, quando o cliente vem para ver a questão do podcast, deixar ele entrar aqui no estúdio, sentar na cadeira, a gente coloca o microfone em cima, ele já se vê, já se imaginar, para que seja mais fácil da gente conseguir fazer com que ele feche, né? Ele já imaginou, ele já se viu ali, então ele consegue ter esse valor percebido para que ele possa investir o preço, né, que precisa ser investido. Exatamente. Bom, vamos lá. Qual foi o maior perrengue e situação, assim, que tu já achou mais difícil hoje de lidar, assim, com um cliente te cobrando o resultado e tu entendendo que, tipo, não tem como dar o resultado pelo tipo de conteúdo, às vezes, que o cliente está gerando? Bom, eu já tive essa questão de o cliente querer pessoas de alto valor, né? Você entende que pessoas que gostam de coisas caras, que têm dinheiro, elas têm comportamentos e preferências. Por exemplo, como é o atendimento dentro de uma loja top? Quando vai lá na Gucci comprar como é o atendimento lá? Como é a abordagem do vendedor? Sente que é tudo diferente? Pois é. Então, esse é um cliente que tem dinheiro, ele é atendido diferente, e é disso que ele gosta. Então, eu quero vender para quem tem dinheiro, mas tu entende o comportamento de quem tem dinheiro? Todos os clientes querem atender gente rica, mas eles não sabem como o rico gosta, o que ele quer. Então, a primeira coisa, precisa estudar o teu público. Aí, você quer fazer um anúncio top, aí você capta, aí você chega lá no ambiente da pessoa, tem placa de promoção para tudo que é lado. Não tem nada a ver com o público que tem dinheiro, porque o público que tem dinheiro não está procurando promoção. Então, ele quer um bom atendimento, ele quer ver o valor daquele serviço, né? quer a experiência, isso mesmo. Eu sempre falo que hoje em dia a gente voltou, né? Com a pandemia, a gente se distanciou um pouco e foi muito pro digital. E foi muito dessa questão de ficar em casa, fazer compra pela internet. Mas eu percebo que as pessoas agora estão querendo novamente ter essa experiência. Ela quer chegar num ambiente, ela quer tomar uma água na taça, ela quer ser recebida com um café, com um docinho, ela quer um bom atendimento, às vezes quer agilidade, né? A gente tem que entender isso também. Se o teu cliente quer agilidade ou se o teu cliente ele realmente está procurando experiência. Ele quer demorar um pouco mais ali, quer que a gente seja meio psicólogo também. Sempre. Né? Tem que cobrar pela hora do psicólogo também. Não, brincadeira. Mas exatamente isso. Aí traz esse cliente que às vezes tem mais condições e aí às vezes lá no WhatsApp tu já ferra porque tu já oferece promoção.
Aí ele não fechou porque, mesmo com preço baixo, não, você não fechou porque o cliente que você estava pescando, que é o que você queria, que a gente colocou aí para dentro, ele não gosta de promoção. E você ofereceu a promoção, não ofereceu a solução do serviço. E aí já ferrou ali no WhatsApp. Ou traz esse cliente, consegue trazer esse cliente para pisar e serve água num copo descartável. Ou café naquele copinho de isopor. Não agrega valor nenhum, não tem experiência de nada. Entendeu? Não é o perfil do cliente que tem dinheiro. Então, o desalinhamento entre o que tu busca e o que tu oferece. Uhum. É muito importante a gente cuidar disso, né? Pra não vender uma coisa na internet e chegar na hora a gente tá proporcionando outra coisa. Mas vamos lá, tu acha ainda que... Qual é o criativo que mais performa hoje no tráfego? Tu acha ainda que é o Reels, é o Carrossel? Eu sei que tem os testes que tu faz, cada público, né? Cada negócio. Mas tu vê ainda o Reels se destacando? Tu acha que sim, as pessoas têm que aparecer? Que o dono do negócio tem que estar ali com o rostinho dele? Dentro do tráfego, né? A gente usa vídeo, ele tem um potencial bem grande para a gente captar o cliente. Mas para mensagem ainda roda muito bem estático. Né? Umas imagens com a arte, com a oferta, com a solução. Às vezes resultado antes e depois roda muito bem. É bom também. Mas assim, falando de orgânico agora, né? Já que a gente falou de Reels aí, né? Reels é a melhor forma de tu trazer público, trazer seguidor. Hoje, se tu quer crescer no Instagram, né, tu precisa fazer o Reels todo dia para buscar novos seguidores, porque ele é uma das únicas ferramentas que vai te trazer gratuitamente, gratuito não, porque tu investiu teu tempo, mas para trazer esse teu tipo de seguidores. Então, o conteúdo do teu Reels tem que ter muito a ver com o que tu oferece. Por exemplo, vamos falar aqui da Uzi, né? A Uzi, ela quer trazer quem? Empresários que são autônomos, que querem um espaço de trabalho, e não só querem um espaço de trabalho, mas querem, às vezes, conexão com outros empresários. Então, o que ela tem que fazer? Conteúdos que vai atrair. Não adianta, a modinha tal, o Reels tá bombando. Não é a modinha, porque aí tu vai trazer seguidor, vai, mas é o teu público? Não, então não faz sentido. Ou você postou um Reels, e aí começa a encaminhar para um monte de amigo, que não é empresário, só para curtir, manda pra família. Não é o público. Então, o que tu vai fazer com o algoritmo do Instagram? Tu vai deixar louco, bugou. Ele não vai entregar mais pro teu público. Recém que tu postou, tu já largou outras pessoas. Ele não compreendeu o público. Então, ali tu já ferra um pouquinho com trazer o público certo pra ti. Então não dá pra postar Rio e mandar a família toda curtir? Dá, mas talvez você não vá trazer o público certo pra você. Porque Vou parar de fazer isso, então. Instagram é algoritmo, ele entende quem já vou falar pra minha mãe e pro meu pai, porque quando eu posto alguma coisa, eles já vão lá e comentam embaixo, né? Porque pai e mãe estão sempre comentando, né? Já vou dizer pra ela, dá uma segurada aí, porque não é o teu público. Vocês estão aposentados, vocês não vão ir pro coworking. É quase isso. Tá bom. Mas é importante, a gente tem uns detalhes, assim, que a gente precisa cuidar, né? Vamos lá. Tu recomenda o pessoal fazer aquele teste com o Reels ali, de postar, que agora tem essas ferramentas para algumas pessoas, de fazer o teste para ver se vai ser entregue ou não, ou tu acha que não muda muita coisa? Eu acho que nós trabalhamos dentro do Instagram com funil, tá? O funil as pessoas se preocupam muito com o engajamento, tá? Mas tu tem que entender que o que é o engajamento? É o pessoal que está no topo do funil. O que é o topo do funil? É grande. Muita gente engaja. Com quem que tu também tem que trabalhar e pode se preocupar também com quem é o meio do funil. Não vai engajar tanto. E quem é o fim do funil? Aquele teu cliente que logo vai comprar. Esse é pequeno. Então não é o engajamento, não é o quanto as pessoas estão curtindo, é o quanto tá com o público certo, quanto tu tá conectando com todo o funil, não só o topo, que é o maior engajamento, mas e o quanto tá conseguindo gerar de venda. Porque às vezes tu faz um negócio, mas não tem uma chamada de ação, não tem uma estratégia, posta por postar. Daí fica trazendo as pessoas ali, mas você nunca consegue converter em venda aquele lead, acaba só trazendo, mas o de fato daí, não tô tendo resultado, não tô conseguindo vender, mas o teu conteúdo também não tá assertivo pra... Exato, a pessoa tá pensando só no topo do funil, porque a pessoa só pensa em engajamento. Hoje as pessoas têm essa questão de achar que, eu vou falar assim, né, quando as pessoas vão olhar, mas tem pouco seguidor, tipo assim, todo mundo julga a gente pelos seguidores, né, mas eu acho que eu não tenho muitos seguidores, mas eu consigo gerar bastante venda, porque o meu público é um público que tá engajado ali e que de fato quer estar ali comigo. Exatamente. Então tu tá trabalhando o teu funil por completo, porque tu já tá trabalhando quem tá no final do funil, que é quem compra. Uhum. Então se tu trabalhar só quem tá lá em cima, é só engajamento, tu não vai ter venda. Uhum. É importante a gente cuidar disso, né? Vamos lá. Eu tenho um monte de pergunta aqui, né? Meu roteiro tá bem grande, mas eu tô sorteando aqui pra gente podendo alinhar bem isso.
Tu acha que hoje trabalhar uma estratégia de brand, de marca, de fortalecimento de marca, obviamente ela é importante porque atinge o topo do funil. E a gente tem que trabalhar o final ali com a CTA para puxar para venda, tá? Mas como é que a gente identifica hoje qual é o conteúdo de meio de funil? Do topo. Acho que as pessoas têm uma dificuldade às vezes nisso, né? Que a gente falou sobre trend, de gravar trend e tal. Tipo assim, como é que a pessoa vai entender qual é o conteúdo hoje que é para atrair, qual é o conteúdo de meio e de fim de funil? Quando tu define quem é o teu público, tu consegue entender o que ele precisa para gerar venda. Por exemplo, tu vai, primeiro, chamar atenção. Segundo, tu vai conscientizar e educar. Então, qual o conteúdo educativo que eu gero? Tu vai chamar, primeiro você vai chamar atenção trazendo algo de valor, alguma coisa conectada com o teu público, não é dancinha só, tá? Lá no meio do funil, conscientiza aquele público. Por que teu serviço é importante? Qual é o teu diferencial? E aí, lá no fim do funil, a chamada de ação. Entendeu? Então, o meio é a conscientização, é entender por que lá no topo ele entrou em vários concorrentes teu. Por que ele vai passar para o meio do funil? Ele tem que estar consciente para ele ir para o fim do funil. Entendi. Então, a gente chama a pessoa, depois entrega o conteúdo, mostra de fato daqui a pouco, tu acha que mostrar antes, depois, isso é um meio de funil. Isso é meio de funil. Uhum. Isso é meio de funil. É bom, porque às vezes as pessoas não têm essa noção do que é o meio de funil, o que é, né, o fim de funil e tal, enfim. Como que a gente consegue hoje, quanto tempo tu acha que para treinar uma equipe de vendas, assim, tá? Quando tu começa a trabalhar, né? Claro que a gente depende muito das pessoas que a gente vai estar treinando ali. Mas o que tu acha hoje que tu consegue treinar uma equipe de venda? Qual foi a média hoje de tempo que tu leva, assim, pra pessoa saber atender o lead que é gerado e converter esse lead, assim? Tu acha que é 1 mês, 2 meses? É o tempo de treinamento de uma equipe de vendas? O primeiro alinhamento, a gente consegue alinhar ali o script e tudo na primeira semana, a parte inicial, né? E depois a gente tem que ir adaptando, ver como é que as secretárias vão se comportar com aquele script, se elas acharam interessante, onde aqueles leads pararam, e aí ir arrumando o script. Quando vai estar afunilado, talvez nunca vai ficar 100%, porque a gente vai ter sempre adaptando. Porque o público muda, a vida muda, tudo muda, o algoritmo muda, e a gente tem que estar ali. Ou o teu concorrente mudou, a oferta do outro, qual é a tua hoje? O que o cliente busca hoje não é o que ele busca amanhã. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com isso aí. Exatamente entender o que ele está buscando hoje e alinhando. Então, assim, 30 dias já consegue estar bem alinhado ali para estar... Vamos fechar a venda nos primeiros 30 dias? Tem um monte de cliente que fecha. Mas nem todos, porque depende muito do produto, do serviço, da secretária, porque às vezes a gente alinha tudo, e por isso que é preciso muito do proprietário, né? O proprietário tem que estar ali, ou algum gestor, alguém tem que estar ali acompanhando, tá? Se está sendo feito... Pegando os indicadores, enfim. Porque quando eu faço um trabalho de mentoria presencial, eu consigo olhar, eu olho, converso, eu vejo tudo, vejo todas as necessidades, e vejo de quem que eu tenho que puxar a orelha, tá? Mas quando a gente está no online, já é mais difícil. Às vezes a gente consegue abrir lá e olhar o WhatsApp da pessoa, às vezes não. Aí a pessoa, só o que ela manda, o print, e o print que ela não manda, que era ruim, só mandou bom. A gente não consegue ter esse acompanhamento 100% no online. Então, o máximo que a gente tenta fazer, olhar e alinhar quando a secretária desalinha. Às vezes eu tenho que ser sincera, olha, infelizmente essa menina não dá mais. Precisa trocar. Com essa nós não vamos pra frente. Por quê? Porque eu já tentei tudo e eu não consigo transformar ela na vendedora que a gente precisa. É importante também quando a pessoa entende que vai contratar, no caso da tua mentoria, o tráfego, enfim, o teu trabalho com a Poderalize, que nem nós aqui, a gente contratou o pacote completo, né? Mas se a pessoa contrata só uma parte, ela tem que estar com a outra muito bem alinhada, senão não vai estar de nada ela ter um bom tráfego e a pessoa não saber fazer o que vai fazer com aquele lead que tá chegando, né? Exatamente, porque por mais que a gente dê dicas, porque mesmo que a pessoa não feche o pacote completo que a gente tá aqui dentro do negócio dela, eu quero que ela tenha resultado. Então eu vou estar ali, tem que fazer isso, tu olhou aquilo, mas ela precisa ter... E às vezes o que acontece? Às vezes o empresário acha que sabe, acha que está estruturado, e isso acontece muito. Inclusive, essa semana eu ainda postei um depoimento lá no Instagram da Poderalize. O proprietário, ele reconheceu que ele realmente achava que estava estruturado, que estava alinhado, o público que ele queria atingir, e o tráfego fez o quê? Mostrou que ele não estava com a estrutura certa, que a oferta dele não era para o público dele. Então, o tráfego é muito isso, né? A gente falou aí de tráfego não ajeita a casa bagunçada, e muito mais. O tráfego aponta um problema bem maior. Parecia desse tamanho, agora eu vi que era um problemão enorme. Então, o tráfego ele consegue te mostrar onde está o teu erro.
erro. Porque uma coisa assim, chega um aqui hoje, chega outro amanhã. Mas o gestor de tráfego tem que fazer uma boa leitura disso e passar pra pessoa, né? Exatamente. Porque daí vai também muito do gestor de tráfego que a gente contrata. Porque às vezes tem gestor de tráfego que ele tá só preocupado ali em te dizer assim, o teu lead tá R$1, o teu lead tá R$3, o teu lead tá 4, né? Ele não tá preocupado em te mostrar, olha só, eu acho que vai muito também do serviço que o gestor de tráfego tá te entregando, né? Exatamente, né? A gente tentar alinhar o público certo com a oferta, e às vezes é ruim porque às vezes o gestor, a gente passa por muito esse problema, tenta mostrar pro proprietário, tá errado, a tua oferta tá errada, né? Então acaba a venda não acontecendo não pelo número de lead não qualificado, né? Ou por exemplo, o cliente fala, só chega curioso. Todo mundo que chega para comprar um produto, ele é primeiramente curioso, porque ele tá no topo do funil. Então ele é curioso, ele quer saber. E aí, às vezes, caro, se é barato? Quem é que faz? Como que funciona? Por que tu e não o outro, né? Então, esse curioso é um prospectivo cliente. Então, a gente trabalha muito na Poderalize com a questão da mentalidade. Então, assim, estar com a mentalidade certa. E a mentalidade certa é entender que nós precisamos mudar para o cliente fechar com a gente. Então, a gente precisa entender e ver onde está o nosso erro. Não é o erro do cliente, é o nosso erro. Então, assim, onde que o cliente... tá caro, é porque ele é pobre. Não, onde que eu errei que eu não passei valor? Que ele só viu o meu preço, ele não entendeu todo o valor do meu produto. Porque o meu preço está muito barato. Onde que eu errei quando ele perguntou que está caro? A nossa comunicação não foi assertiva, o nosso valor não foi entregue antes do nosso preço. Exatamente. Quando às vezes os clientes vêm com essa objeção, assim, como é que eu respondo essa objeção? Diz, vou te ensinar a responder essa objeção, mas eu quero te explicar como não ter essa objeção. Porque essa objeção é um erro na estrutura da conversa, onde a gente precisa alinhar valor, passar valor. Né? Aquela coisa que o cliente assim, nossa, quando ele mandar o preço vai ser absurdo. Aí tu passa o preço, só isso. Quer dizer, eu mostrei valor e o preço foi um detalhe. Perfeito, é isso mesmo. Diz uma coisa hoje, qual é o teu propósito hoje com a Poderalize e qual é o teu propósito de vida, né, enquanto pessoa? Agora tu falou do que eu gosto. Por muitos anos eu busquei encontrar o meu propósito. Eu perguntava o que eu vim fazer aqui nessa terra, né? E esse ano, nessa busca incansável de muito treinamento emocional, de muitas coisas que eu fiz, muitas imersões, eu consegui entender algo que eu fazia de graça, mas não entendia, que me fazia tão bem que eu fazia até de graça. Porque eu tinha uma gráfica aqui em Sapucaia, e ali os clientes iam fazer cartãozinho de visita, fazer produtos personalizados, e eu achava um meio de ajudar ele no negócio. Tu vai fazer esse cartão, me conta, já tem tempo esse negócio. E eu queria entrar pra dentro do negócio da pessoa. Às vezes, eu vou inaugurar final de semana. Não queria fazer só o cartão, tu queria fazer um pouco mais. Eu ia até lá na inauguração ajudar ele a estruturar o restaurante, às vezes que inaugurava. Eu ia lá, ajudava, montava as coisas. Então, aquilo ali era uma coisa que vinha naturalmente. E eu amava fazer aquilo, eu me sentia bem fazendo aquilo. Então, nesses treinamentos, eu encontrei o meu propósito de vida, né? Inclusive, antes da Poderalize, eu tinha uma empresa de gestão de tráfego, que era em 9 vendas, que prestava somente para profissionais da área de saúde. A Poderalize veio para me mostrar que o meu propósito não é só para o profissional da área de saúde, que o quanto que eu ajudo eles, eu consigo ajudar qualquer outros empresários. Então, a minha missão, o meu propósito é destravar esses empresários para que eles possam prosperar muito mais. E na Poderalize, a gente usa muitas ferramentas para destravar o empresário. Porque às vezes não é a empresa que está ruim, não é o produto que está ruim. Às vezes o empresário está travado e ele não consegue ir para frente. Então, o nosso foco é muito no empresário. Meus clientes sabem, a gente usa muitas ferramentas e eu estou sempre em cima deles. Às vezes, assim, as vendas estão muito boas. Essa semana, não sei o que aconteceu esse mês. Como é que está a tua família? Estou me separando do meu marido. Energia. A pessoa baixou a energia, ela não está olhando para o negócio, está olhando para outro problema. Então, cai tudo. Então, a gente está sempre nessa para poder ajudar os clientes em todos os sentidos. Tu acha mesmo que a nossa vida pessoal influencia tanto assim no nosso negócio? Totalmente. Porque sempre que o cliente reclama de alguma coisa e eu pergunto para entender o problema, e é com a gente. Né? Se tu tiver um problema hoje, né, um problema na tua família, tu consegue pensar 100% no teu negócio? Não consegue. Porque a gente, além de um CNPJ, a gente é um CPF. E esse CPF tem que estar bem para lidar com o CNPJ. Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, estar com a energia boa.
Tem aquela questão, né? Não seja dono de um CNPJ bom com CPF doente, né? A gente não pode olhar só pro nosso CNPJ, a gente tem que olhar um pouquinho pro nosso CPF, né? Exatamente. E eu acho que vai essa questão também do autocuidado, da pessoa daqui a pouco ir fazer um esporte, fazer alguma coisa assim, né? Ter um momento com a família, enfim, para que ela possa, quando estar no CNPJ, estar no CNPJ, e quando estar quando CPF, estar quando CPF, né? Exato. Isso é uma das coisas assim que hoje eu me permito, assim. Deu 6 horas ali, eu vou embora, eu desligo, tento desligar totalmente do CNPJ e pensar no CPF. É um pouco difícil, ainda mais hoje com a rede social, porque se a gente vê um cliente chamando na página, se a gente vê alguma coisa ali, a gente não se segura, a gente quer responder, a gente quer dar o nosso melhor, né? Mas às vezes a gente tem que também se privar um pouquinho e tentar cuidar um pouquinho do nosso CPF, né? Principalmente domingo, assim. Acho que o domingo, pra mim, ele é muito do meu CPF, pra que na segunda-feira o meu CNPJ possa entrar com tudo, né? Senão... Exatamente. Na verdade, a gente precisa aprender a ter equilíbrio, né? E desfrutar na jornada, né? Então, aproveitar esses momentos, nossas prioridades, né? Eu sempre procuro, em tudo que eu faço, desfrutar. Porque é no desfrute que, às vezes, vem uma ideia nova, vem um parceiro novo, vem sempre algo que vai somar no nosso negócio. Mas cuidar desse pessoal. E a gente tem alguns parceiros, né? A gente tem parcerias com a Grazi, por exemplo, que trabalha com reprogramação de crenças, que às vezes a gente indica para fazer para os clientes da Poderalize. Tem psicóloga como a Camila, que também trabalha com a gente. Então, porque eu entendo, e foi por isso a mudança da Inove para a Poderalize, porque eu preciso destravar ele. Só o tráfego não vai fazer ele vender. Ele precisa estar destravado, ele tá com foco para conseguir olhar 100% para o negócio dele. Precisa se permitir também, né? Exatamente. Se permitir naquele momento olhar pro negócio dele, olhar pra ele enquanto pessoa também, pra poder fazer isso, né? Exatamente. Bom, a gente tá conversando aqui. Hoje tu atende hoje? Aonde? Hoje, tá? Eu moro em Triunfo, tá? Eu atendo presencialmente em Sapucaia. Eu tenho alguns clientes aqui em Sapucaia, porque eu morei em Sapucaia, nasci em Sapucaia, fiquei 28 anos aqui. Então, eu tenho grandes clientes aqui em Sapucaia. E eu atendo muito online, tá? Então, tem clientes Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho clientes nos Estados Unidos também. Então, online eu atendo Brasil e fora do Brasil também. Tá, eu te conheci aqui na Uzi, né? Ela já era minha cliente. E aí, a gente na cozinha, um dia conversando ali, a gente começou a trocar umas ideias de algumas coisas que ela começou a me questionar, que ela viu na Uzi, né? Aí vem a tua questão do teu propósito lá, de entrar, de fato, né? De não conseguir fazer... Não conseguiu vir só usar o espaço, né? Tinha que contribuir. Ela foi contribuindo aos poucos ali e a gente começou a fazer o trabalho de tráfego e também de gestão, assim, aqui na Uzi agora, nesse mês de julho, nosso primeiro mês de trabalho, né? O que te fez vir pro cowork, sendo que tu hoje consegue atender online e tu consegue ir até o teu cliente? O que te fez hoje vir trabalhar no cowork? Eu entendi que para mim crescer a minha empresa, eu precisava não gerar vendas, gerar conexão. E hoje o melhor lugar para a gente ter mais conexões é estar em ambientes que proporcionam network. Então, esse cowork eu consegui muitos networks, muitos contatos, muitas conexões, e vai ter muito mais ainda, né? Com os nossos parceiros que a gente vai fazer palestras e muitas coisas. Nós vamos se conectar com mais pessoas. E eu acho que isso é um ponto bem importante, porque às vezes as pessoas estão tão focadas na venda que esquecem de se conectar. Então, se eu tenho um escritório muito bom em casa, eu não precisava estar aqui. Mas tu pode até ter o cliente, né? Tu consegue atender. Hoje, teu cliente não teria porque tá gastando com o cowork, vamos dizer assim, né? Eu entendo como um investimento estar no cowork, porque aqui, primeiro, a gente se torna muito mais produtivo. Porque não tem outra distração. Nós estamos aqui para trabalhar, para se conectar. E até quando a gente desce na cozinha, faz parte do trabalho, estamos nos conectando. Então, isso é muito importante. Então, assim, esse ambiente me proporcionou não só vendas, porque vendas é um segundo passo. Conexões. Quanto mais conexões você tiver, mais você vai faturar, mais pessoas você vai ajudar, mais você vai viver o seu propósito. Eu sou muito a favor disso, né? Eu falo muito sobre ser estratégico quando a gente vai em eventos, né? Tem aquela pessoa, eu falo muito sobre isso na minha palestra. Tem pessoas que vão num workshop, que vão assistir uma palestra, ou que vão até mesmo num coquetel, alguma coisa assim, que tem uma possibilidade gigantesca de criar conexão e de abrir o seu leque de network. Mas que ficam muda o tempo todo lá, né? Ou vão, comem o salgadinho e vão embora. Esquecem, né, do contexto que é estar ali para gerar conexões.
Eu digo que hoje eu, com a Les, eu cresci muito pelas conexões que eu tinha. Muitas vezes eu tinha algum desafio e eu não sabia passar por aquilo dali. Mas, peraí, fulana lá já passou por isso que ela me disse, ou ela trabalha com isso, ela é especialista nisso, eu pedi ajuda pra ela. Então, eu acho que ter esse leque de conexões, de pessoas, de conhecimentos, né, de network ali, né, ajuda muito o trabalho a crescer. Quando tu tá passando por alguma dificuldade, sei lá, precisa de uma podóloga, tu vai procurar uma podóloga. Se tu conhecer uma podóloga em algum evento, vai ser muito mais fácil pra ti, né? Exatamente. Tu se aproximar, ter essa conexão, ter essa indicação. E muitas coisas às vezes vêm da indicação, né? Eu sou uma que eu indico muito, assim. Às vezes a pessoa fala, eu tô com tal dificuldade. Eu falo, espera aí. Essa pessoa aqui pode te ajudar. Eu não consumi o produto dela ainda, mas eu encontrei ela num lugar e a minha energia com a dela foi muito bacana. O que ela me passou, eu olhei o Instagram dela, tava bem alinhado, eu acho que ela pode te ajudar. Então, tu acredita muito também nisso? Eu acho isso um ponto bem importante para ressaltar, porque às vezes a gente vai em imersões e treinamentos e aí você fala, agora é o momento de network, galera, vamos fazer network. E o que a gente vê muitas pessoas que não sabem fazer network. Eles vêm com o cartãozinho de visita, se precisar, viu, E eles pensam assim, ou pega o teu contato e pensa assim, nossa, eu fiz um monte de network. Peguei meu cartão. Entendeu? Porque o que é um network? É conexão. É tu olhar, perguntar o que a pessoa faz e, quem sabe, contribuir com uma palavra, com escutar uma o dica. outro também, né? Às vezes eu já fechei negócios, eu nem falei nada. Tipo assim, eu falei muito pouco, eu falo bastante, hein? Mas eu falei muito pouco. Eu escutei muito a outra pessoa falar. E no momento em que ela tava falando, ela deixou uma brecha pra mim vender o meu serviço. E eu vendi porque ela falou pra mim que precisava do meu serviço, né? Então, é mais ou menos, tipo assim, foi o que aconteceu com a gente aqui na cozinha, né? Nós estávamos conversando, tu falou, eu disse, tem isso aqui, talvez que eu acho que eu posso melhorar, eu tenho uma dificuldade hoje de ficar aqui, de treinar as meninas, porque eu até sinto que às vezes o tráfego traz algumas pessoas, mas eu não sei o que fazer depois que isso daqui, eu não tô conseguindo ter esse treinamento. Ele falou, não, mas eu faço isso com a Poderalize. E aí foi onde a gente fechou. Então, eu acho que mais ou menos as pessoas têm que estar ligadas a oportunidades, que às vezes elas vêm sem vir, né? Mas elas vêm silenciosa. E você entende que eu não tava ali pra te vender nada. Eu tava ali pra me conectar. O que eu te passei tanta dica sem a gente ter fechado nada. Porque eu contribuí, eu me conectei e é sobre isso. Então, quando a gente vai num evento fazer network, a gente precisa contribuir com as pessoas, conversar de fato, entender o que elas fazem e poder falar do nosso, não com objetivo de venda, de conexão mesmo. Bom, vamos lá. Agora eu queria que você me dissesse o seguinte: qual conselho tu dá para quem tá começando, tá? A fazer o tráfego ali, a começar a usar, ou tá, tipo, tem o seu negócio hoje há pouco tempo, antes de ir pro tráfego, o que ela tem que fazer? Precisa estruturar o negócio. A gente precisa entender a oferta, né? Primeiramente, quem é o meu público? E aí adaptar o teu negócio pro teu público, porque às vezes a gente tem um produto muito barato e é muito bom. E aí a gente tem um ambiente que a pessoa olha de fora e diz assim, meu Deus, isso é muito chique, não é pra mim. Essa pessoa já não se conecta. Então, tu tem um produto, um valor para público C, mas o teu negócio, o teu estabelecimento é público A. Já assusta o público C. Repele, e o teu preço repele o público A, porque é muito barato, não presta. Então, a primeira ideia é tu compreender o que tu tá montando, entender o teu público, fazer de acordo com o teu público, né? Depois, estrutura a tua equipe de vendas, né? Pesquisa. Eu sempre digo assim, as pessoas, eu quero vender. Quantos livros de venda tu leu esse ano? Nenhum. Como é que tu quer vender? Quantos treinamentos foi? Paga treinamento pra secretária, ver que ela tem potencial. Paga tanto treinamento online tão barato. Paga pra ela estar ali, né? Investir no time também, né? Investe no time, isso vai ser tão importante. O time se sente parte, se sente pertencente. Não tem nada melhor do que tu ter um time que veste a camisa. Ter um colaborador, não um funcionário. E aí eles precisam sentir isso. Porque às vezes dizem, mas eles não falam nada, não dão uma dica. Mas eles se sentem que eles estão abertos para isso, que vocês estão abertos para receber, às vezes não sentem. Então é preciso essa permissão. Então organiza tudo isso para investir no tráfego. Porque, e assim, inicialmente, por exemplo, não tem muito dinheiro. Às vezes não vale a pena ter um gestor, onde tu vai pagar um valor, sou bem sincero em falar, né? Podia estar vendendo aqui, mas não é sobre isso. Mas às vezes você precisa primeiro mostrar a tua marca pro público, não é vender. Então às vezes vai lá, clica no botão impulsionar, estuda sobre, porque tem vários objetivos, o botão impulsionar, e faz um impulsionar ali 6, 12 reais por dia,
e alcance ali para as pessoas te ver inicialmente. Depois que tu tiver estruturado realmente com caixa para investir. Porque sem caixa também não tem, porque o resultado não é imediato. Tipo, não precisa investir muito, que nem tu falou, né? Mas começar a fazer o reconhecimento, né? Ficar na cidade, pelo menos, já conhecido aonde tu trabalha ali, né? Mas voltando ali uma coisa que tu falou, eu percebo muita... Hoje, às vezes, eu indico alguns lugares, e aí, às vezes, as pessoas falam, isso não é pra mim. Daí vem essa questão. Às vezes a fachada, o negócio em si, ou a pessoa, a dona, parece não ser acessível. E aí as pessoas têm a sensação de que aquele negócio, aquela loja, aquele ambiente, aquele lugar não é pra ela. E eu falo, vai lá, tu vai gostar, né? É acessível sim, tu vai ver que é legal e tal. E aí, às vezes... Como que a pessoa vai fazer para ter esse feedback, entendeu? Como que a gente, como empresário, vai ter isso? Vou dar um exemplo aqui pela Uzi mesmo, né? No início, quando a gente abriu, eu ouvi de várias pessoas falar, tipo assim, não, as salas lá são muito chiques, os móveis são muito bonitos, vai ser muito caro a locação. E o nosso preço não era um preço caro, era um preço do mercado. E aí, até a gente conseguir ir divulgando, a gente deu alguns vouchers também para as pessoas virem conhecer, para que as pessoas começassem a vir aqui. Mas é difícil isso, né? Como conseguir ter esse feedback? É difícil porque a Uzi, ela também não pode, assim, mesmo que o preço seja super barato, ela não pode ter um ambiente que aparenta barato. Por quê? Porque tu vai trazer aqui muitos empresários de muitos nichos e cada um precisa transmitir aquilo que precisa, vão gerar conteúdo, vai usar o ambiente tal, vai usar o que ele se sentir que conecta mais com o público dele. Então tu precisa ter aqui todos os ambientes, né? Mas assim, em lojas, né, onde tem produtos, né, onde não é B2B, que atende outros empresários, mas que é para cliente final, aí sim a gente tem que pensar muito mais nisso do que aqui. Porque aqui realmente precisa ter ambiente para todos os públicos. Porque eles vão usar o teu ambiente para atingir o público deles. Agora, em loja, é muito importante estar alinhado. A minha loja com o meu preço e com o meu público. Vai ser sensacional, porque ou tu repele ou tu atrai. Não tem o meio termo. A comunicação precisa ser muito clara. Exatamente. Do público que tu quer atender, o teu criativo tem que ser muito alinhado para isso também. O teu também. Instagram, né? Porque às vezes, lá na foto da bio tá séria, tá assim, né? Quero passar mais seriedade. E aí lá no Reels tá fazendo assim, não combina. O que tu tem que pensar que eu quero transmitir para ele. É seriedade, é acessibilidade. E como tu tá te posicionando, a cor da roupa que tu veste, a forma como tu te apresenta, tudo isso vai conectar ou não com as pessoas. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Bom, vamos lá, 42 minutos já de conversa, hein? Olha aí, nós falamos hoje. Bom, então a gente falou sobre isso, que não adianta abrir as portas, colocar o tráfego ali, trazer o lead, e daqui a pouco, meu Deus, o que eu faço com esse lead? Então a gente precisa organizar a casa, treinar a nossa equipe, né? Para que ela possa receber bem essas pessoas. É como se fosse receber uma visita em casa, né? A gente tem que receber bem a visita. Então a mesma coisa vai funcionar com o lead. Porque depois que tu estraga um lead, que tu perde aquele lead para te recuperar com a pessoa daquele lead, é mais dinheiro investido, é mais um gasto de tempo, né? Para que a gente consiga trazer essa pessoa. O que tu vê para Poderalize para os próximos anos, para ti, Grace? O que tu imagina, assim, e o que tu vê também do mercado, assim, para os próximos anos? O que tu imagina que vai ser o futuro do tráfego? Como que tu acha que vai ser as coisas? O que tu imagina? Sim. Agora com o IA também chegando. É isso assim que eu queria falar. Então, assim, o decorrer do tempo, a IA vai tomar conta. Realmente, ela vai praticamente criar as campanhas. Eu acredito muito nisso. Talvez alguns gestores vão ser substituídos, sim. Muitas profissões vão ser substituídas. O que não vai ser substituído é as pessoas que usam estratégias, as que criam os planos, as que pensam no negócio. Porque vai ser automatizado para criar, para aquela coisa, mas vai ter que ter uma cabeça pensante na estratégia do negócio. Então, isso nada vai ser substituído. Eu penso muito alinhado com o meu propósito, né? A Poderalize vai se tornar uma empresa muito de treinamento de empresário, inclusive algumas parcerias aqui na Uzi. Eu vou trabalhar muito com palestra, eu quero muito gerar conteúdo, inclusive eu tenho uma comunidade agora, Comando Poderalize, onde eu gero conteúdo semanal para as pessoas gratuito, né? Eu vou ter também a plataforma de treinamento de vendas, porque às vezes a pessoa, Grace, eu não consigo te contratar para te vir aqui presencial e fazer aquela coisa bem individualizada, bem personalizada, mas daqui a pouco ela consegue pagar o treinamento mensal, vai ser tipo assinatura da Netflix, assim.
baratinho, onde as pessoas vão ali, a gente vai conseguir acompanhar se a secretária tá olhando, tá fazendo ou não. Isso vai ser importante. Então, eu quero atingir todos os públicos, porque o meu objetivo é todo mundo crescer. Eu sou CLT e quero empreender, eu quero te ajudar também. Eu quero ajudar todos, então eu quero ter produtos para todos. E muitos deles serão gratuitos. Porque hoje, talvez a pessoa não tenha condições de pagar um serviço meu, mas eu quero que ela passe pelo gratuito, que ela cresça, para que um dia ela tenha condições. Então, eu vou ter o atendimento para todo o público. Que bacana, hein? Então, a tua ideia é ter os teus conteúdos gravados ali. Podes usar o espaço da USE para gravar esse conteúdo. Com certeza. Então, a tua ideia, tipo, é ter os conteúdos gravados. Vamos supor, aqui na USE a gente tem a Nath e a Gabi que nos atendem, né? Daqui um pouco a Gabi conseguiu outra oportunidade e saiu daqui. Eu contrato outra pessoa. E eu vou ter os treinamentos da Poder da Lise lá, tipo assim, no digital, que ela vai poder sentar na cadeirinha, assistir e ter tudo ali certinho, como é que vai atender o cliente. Muito. Vai ter tudo, não só essa parte. Porque eu tô te falando isso porque grande parte do treinamento já tá pronto, tá? Uhum. A gente tem a parte de reprogramação de crenças, a gente tem parte de branding, a gente tem muitos colaboradores que já criaram conteúdo, alguns já estão lá, alguns ainda estão criando. Então, tem toda a parte minha de treinamento, de pensamento, porque a Poder da Lise acredita muito em pensamento. Porque se tu disser assim, Grace, eu não acredito que o cowork dá certo, eu vou dizer, não posso trabalhar para ti, porque se tu não acredita, como que eu vou fazer dar certo? A primeira parte de tudo é acreditar. Então, a gente precisa ter isso no pensamento. Então, a gente trabalha muito isso. Então, tem muita coisa lá no treinamento sobre pensamento, limitações de pensamento, porque você só vai crescer até onde a sua mentalidade te permitir. Então, o que a gente precisa fazer? Eu quero crescer mais. Melhora a sua mentalidade. Expande a mentalidade, automaticamente todo o resto vai ser expandido. Então, eu trabalho muito nisso no meu treinamento e eu preciso muito que a secretária tenha isso. Porque, às vezes, o empresário tem um produto de valor super alto, que a secretária pensa, meu Deus, quem que compra um negócio desse? Tipo, eu nunca compraria. Como é que ela vai vender um negócio desse? Que tipo de mentalidade ela tem que ter para aceitar vender um produto daquele? Então, tudo isso faz diferença. Precisa trabalhar toda essa mentalidade. É muito além de vendas. É mentalidade. E faz todo sentido, né? Ou às vezes a pessoa tá ali vendendo, mas ela nem entende sobre aquilo que ela tá vendendo, né? Uhum. É um produto que ela jamais consumiria. E aí, como é que ela vai vender um produto que ela mesma nunca consumiu ou que ela não sabe, né? Então, às vezes a gente... Eu vou falar assim, que eu também já errei muito, né? Sobre isso, de contratar a pessoa e de largar a pessoa lá para que ela se vire. Tipo assim, para mim parece óbvio, quando o lead chegar, como que eu tenho que atender. Mas para ela não é. Ela vai dar bom dia e vai ficar esperando a pessoa responder. O óbvio tem que ser dito, né? Eu sempre falo isso, né? Porque o que é óbvio pra ti não é óbvio pros outros. E tu já tá vendo que aqui dentro da USE a gente já tá criando algumas coisas, né? Primeira semana, mas a gente já tá criando rotinas. Grace, mas é óbvio que ela tem que fazer isso. Mas tá ali na rotina, o óbvio também tá ali. Então, pra tudo o óbvio tem que ser dito. Tanto no script, quanto na rotina, quanto em tudo tem que ser dito. É verdade. Eu percebo muito a diferença, assim, tipo, eu também achava que eu tava arrasando aqui, né? E a gente viu agora alguns detalhes que eu tava deixando passar, né? E é uma coisa que a gente só percebe quando a gente começa a mexer mesmo, quando a gente começa a ir a fundo, né? Por isso que é importante a gente não olhar só para uma coisa, né? O marketing, o tráfego, são coisas que se conversam, né? A venda, o treinamento da nossa equipe, a estrutura da empresa, tudo isso tem que estar conversando, né? E é bom, às vezes, a gente contratar uma empresa, nem vocês, que conseguem olhar isso tudo de cima, né? Abre o guarda-chuvinha e tá olhando lá de cima tudo que tá acontecendo. Não tá uma pessoa olhando para uma coisa, uma olhando para outra, né? Porque eu vejo muito isso acontecer, tipo assim, a pessoa que cria o conteúdo é uma, né? Que dá os roteiros, que faz, e a pessoa que faz o tráfego é outra. E daí, a pessoa do tráfego, muitas vezes, nem tem acesso, não tem uma reunião de feedback, né? Com quem tá lá recebendo o lead. E aí, ficam umas informações, as pontas não se cruzam, e é onde a gente vai perdendo. E o que muitos gestores acham que a única coisa que tem que cruzar é o número de lead que chega, o número de seguidor, e isso é o que menos importa. O que importa é o resultado. Então, isso que tem que conectar, tem que ter essa comunicação. Não adianta passar 1.000 pessoas me seguindo e eu vender R$1. Não adianta. Ou nem R$1. Ou nem R$1, né? É verdade.
Mas então tá, estamos aí, ó, 50 minutos, nós conversamos, né? Muito. A gente depois vai olhar ali os comentários que o pessoal deixar lá no nosso YouTube pra gente fazer o próximo, né? Porque não vai ficar só nesse aqui, né? A ideia é que vocês deixem ali os assuntos nos comentários que vocês querem ver no próximo episódio, pra que a gente possa voltar aqui, a Grace, pra gente falar sobre isso, né? E esmiuçar, trazer mais conteúdo pra vocês, o que vocês querem ver por aqui, vocês podem colocar ali, que a gente vai trazer esse assunto, a gente vai conversar mais. Daqui a pouco quer saber mais sobre mentalidade, quer saber mais sobre o trabalho da Poderalize, né? Quer saber mais alguma coisa sobre o tráfego. Até as estratégias que a gente vai usar aqui na USE, né? Nós abriu o que deu certo, o que não deu certo. A nossa ideia é assim, ó, no mínimo daqui 30 dias nós vamos fazer outro, né? Vamos. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que deu certo aqui na USE, o que a gente já colocou em estratégia, o que a gente viu que não funcionou. A gente vai ser bem aberto, bem transparente, né? Isso aí. Então tá. Então eu queria te agradecer pelo convite de Obrigada, ter aceitado estar aqui nessa tarde comigo, né? Que a gente possa falar que tá bem frio hoje, né? E a gente tava aqui, o arzinho tava ligado aqui dentro, tava muito bom, né? A gente comeu até um bolinho antes, né? A gente tava bem alimentadinha, isso, e foi muito bom. E não sei se tu quer deixar algum recado. Eu quero primeiramente agradecer, Fernanda, pela oportunidade de a gente se conectar, né? Porque as pessoas, que nem eu te falei, as pessoas nem sempre estão abertas para olhar para o negócio como realmente tem que olhar. Às vezes acho que tá tudo bom e não quer saber mais nada. Então, essa oportunidade de tu ser... É humildade que a gente diz, né? De saber ouvir, de pensar e realmente querer crescer, querer melhorar. Primeiro, agradecer essa oportunidade. E o recado para vocês, gente, pensem muito sobre o que vocês querem no futuro, o que vocês planejam para o negócio de vocês e se a estratégia de vocês está alinhado com isso, se os planos de vocês e o que vocês têm feito dia a dia está alinhado com isso, porque ninguém chega a algum lugar que a gente nem sabe qual lugar que é. Tem que ter plano, tem que ter traço, e é um pouquinho de cada dia. Não se cobrem, faça um pouquinho a cada dia, que o resultado grande final vem depois. Ter clareza, né? Da onde quer chegar, do que quer, o que pretende. E assim, sobre essa questão de estar aberta, eu sou uma pessoa que eu tô sempre com a cabeça de aluna o tempo todo, sabe? Cara, se alguém chegar e falar alguma coisa, falar, opa, me fala mais um pouquinho sobre isso. Eu sempre quero saber um pouco mais, quero saber sobre o negócio, quero saber... Gosto muito de saber a história da pessoa, de como ela chegou ali, né? Os valores daquela pessoa. Obviamente, a gente tá trabalhando junto porque os teus valores vão de encontro com o meu. Se os nossos valores, eles não se cruzassem, eu tenho certeza que alguma coisa não ia dar certo, sabe? Então, isso é muito importante. A gente tem que estar alinhado sempre com os nossos parceiros. Eu acho que a cliente falou, eu consigo ver potencial na USE. Se eu não visse potencial nela, cara, quem mais vai ver potencial no meu negócio se eu não vejo, né? Então tá. Então, vou esperar para vocês aí os comentários para que a gente possa no próximo episódio trazer mais assunto para vocês aqui que vocês queiram ver e a gente vai trazer um feedback aqui do nosso trabalho na USE junto, certo? Vamos. Sincero, se tiver alguma coisa que eu não gostar, eu vou falar isso também, falar, claro. certo? Vamos falar. Então tá. Obrigada, gente. Valeu. Beijo!